Sejam bem-vindos, turminha do 6º ano do Centro de Estudos Alfa e Ômega. Professor Kleber aqui com vocês. Hoje nós vamos dar início à nossa 6ª videoaula. Agora no nosso 2º semestre. E agora nós vamos começar ou iniciar o nosso trabalho no 4º capítulo, que é intitulado Climas, Vegetações e as Paisagens Terrestres. Você folheando o seu material didático, o seu livro didático, na página 354 a 358. Hoje, o nosso objetivo aqui com você é nós trabalharmos os elementos atmosféricos. Os elementos que caracterizam a nossa atmosfera terrestre. Ok? Então, de posse aí do seu material, nós vamos agora dar início à nossa aula. Ok? Então, elementos atmosféricos é o conjunto de elementos, tá, que estão presentes na atmosfera e que caracterizam essa atmosfera. E quais são esses elementos? Nós temos a temperatura atmosférica, nós temos a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade e temos também a amplitude térmica e a pressão atmosférica, que são nossos 6 temas e nossa aula de hoje, ou videoaula de hoje, ok? E para isso a gente vai contar com o auxílio do nosso mapa do Brasil, ok? Então, iniciando, como já mencionado, elementos da atmosfera, ou atmosféricos, é o conjunto de elementos, meteorológicos que caracterizam a nossa atmosfera terrestre. O primeiro deles é a temperatura atmosférica, que é o quê? É influenciada principalmente pela incidência da radiação solar na superfície terrestre, seja ela continental ou seja ela marítima. A incidência dessa radiação solar faz com que a temperatura se eleve e produza o que você conhece popularmente como calor. Então, a temperatura atmosférica ela é responsável pela incidência, pela ocorrência do calor, que é o elemento que justifica o aumento da temperatura no ambiente terrestre, seja ele continental, seja ele marítimo, nas regiões dos mares ou oceanos. Esta é a temperatura atmosférica, que é variável no continente e no oceano. Geralmente no continente esse calor será maior, enquanto que nas regiões oceânicas ou nos seus litorais ela será menor. Tá? Isso por causa da proximidade do mar e da maior circulação no mar de massas de ar, que será tema da nossa próxima videoaula. Ok? Então você já sabe o que é temperatura atmosférica. Ok? Vamos ao nosso segundo elemento, que é a latitude. Tá? A latitude, ela é o quê? Ela é importante para a determinação dos climas presentes no planeta. É ela que determina o clima polar, o clima tropical, o clima temperado, o clima equatorial e os demais climas que estão presentes na nossa superfície terrestre. Tá? Então aqui você tem o nosso globo terrestre, que eu vou trazer agora para você aqui. Tá? No nosso globo terrestre, nós temos aqui
nós temos aqui, se você puder observar com calma, né, uma linhazinha, né, que é a linha do Equador. Né? Essa linha do Equador, né, ela passa mais ou menos nessa extremidade aqui, ó. Ok? Então, a latitude é a distância de qualquer ponto do planeta, seja ao norte ou seja ao sul do planeta, em relação a essa linha do Equador. Essa latitude, tá? Esta latitude, ela será responsável, ok? Ela será responsável pela determinação climática. Aqui no mapa mundi, por exemplo, você tem o quê? Você tem, tá? A linha do Equador, mais ou menos passando bem aqui, ó, linha do Equador, ok? E essa latitude aqui, quanto mais próximo da linha do Equador, a latitude será o quê? Maior. A incidência de calor será maior. O aumento da temperatura, a radiação solar será maior. Quanto mais afastado, quanto mais eu for me afastando da linha do Equador, essa radiação, ela irá o quê? Diminuir, por causa da distância em relação à linha do Equador. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, a radiação solar será maior, será mais intensa. E por isso a incidência de calor será maior, tanto no continente como nas regiões marítimas ou oceânicas. Ok? Então, o segundo elemento atmosférico é a latitude. O terceiro elemento atmosférico é a altitude. Tá? A altitude, isso em relação à superfície terrestre e em relação também ao mar. Quanto mais afastada da superfície terrestre e marítima, maior será a altitude. Tá? Menor será a radiação solar, ok? E as temperaturas serão o quê? Serão menos quentes, serão mais frias. Então, a altitude, ela influencia também na temperatura e no clima. É por isso que em topo de serras e montanhas, você vê o quê? Aquele congelamento. Porque a radiação solar, ela é menos incisiva, ela é menos intensa nessas regiões. E isso faz com que a temperatura chegue a estimativas aproximadas de 0 graus e até graus negativos em regiões montanhosas, em conjuntos montanhosos, por exemplo. Tá? Isto é um exemplo também, ok? Um exemplo bem específico. Então, quanto mais afastado da superfície terrestre e marítima, o que? A temperatura ela vai o que? Diminuir, ok? Em relação à radiação solar. Já que a radiação solar ela vai ser emitida, né, de forma bem ampla, né, em vários feixes de luz, tanto na superfície terrestre como na superfície marítima. Tá? Então, a altitude ela também é um elemento importante para o quê? Para as variações climáticas em qualquer parte do planeta. O quarto elemento a ser trabalhado é a continentalidade, o continente e o oceano. Aqui nesse caso nós temos a representação do Oceano Atlântico e esse continente aqui é o território brasileiro. Tá? Então, na continentalidade você vai ter o quê? Você vai ter um maior aumento da temperatura, enquanto que nas regiões marítimas e oceânicas essa temperatura ela irá ser reduzida. É claro que isso é uma característica que vai variar de um lugar para o outro. Haverá situações que no continente será mais frio e nas regiões marítimas e oceânicas a temperatura será mais elevada e será mais quente.
Isso vai depender das situações climáticas e das estações que ocorrem no ano, né? No caso aqui do Brasil, algumas regiões, como a região amazônica, ela não possui as 4 estações. Ela possui apenas 2 estações, que é o verão e o inverno. Mas em outras regiões do Brasil, como a região sul, ocorrem as 4 estações do ano. Tá? E aí vai ter uma oscilação de quentura, né, de períodos mais quentes e úmidos, períodos quentes e secos, e períodos que são frios e úmidos, e períodos que são frios e secos. Na região amazônica, tanto os períodos quentes e frios, eles são bastante úmidos, por causa da presença da cobertura vegetal amazônica e da bacia hidrográfica do rio Amazonas, que proporciona essa característica diferenciada a presença de continentalidade e maritimidade. Ok? Então, normalmente o continente ele é mais quente e o oceano será mais frio, né? Durante alguns períodos do ano, né, o continente ele vai esquentar mais rápido do que o oceano, enquanto em outros períodos do ano o oceano ele vai se resfriar ou vai esquentar mais rápido do que o continente. Então isso vai depender do período do ano e dos climas e das estações do ano que estiverem presentes no nosso território, ressalvando as exceções, como a região amazônica, que estando quente ou fria, chove bastante. Ok? Tá? Então, não existe aqui uma diferenciação muito grande, mas nas outras regiões vai haver essa diferenciação. Ok? Nosso quinto elemento é a amplitude térmica. A amplitude térmica ela é a variação da temperatura máxima com a temperatura mínima. Então, ela pode ser calculada durante um dia, durante a semana, durante o mês e também durante o ano. Isso em cada território brasileiro. Um exemplo específico é o seguinte: digamos que hoje, né, este dia de hoje, né, que é o dia 15 de junho, nós temos o quê? Uma temperatura máxima de 35 graus e a temperatura mínima no final do dia seja 28 graus, nós vamos pegar essas duas leituras, temperatura máxima e temperatura mínima, e vamos fazer uma subtração. Temperatura máxima 35 menos temperatura mínima 28, que é medidas em graus, né? A subtração dará 7 graus. Esses 7 graus será a amplitude térmica deste dia 15 de junho. E assim ocorre em todos os dias de um mês. Isso é amplitude térmica. Muito importante para entendermos as oscilações de tempo e de clima, que será um tópico da nossa próxima videoaula. Ok? E por fim a gente conclui com o sexto elemento, que é a pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica, que é exatamente o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre e sobre a superfície marítima. Se as moléculas das massas deste ar forem quentes, elas estarão separadas. Essa pressão será menor, e essa massa de ar ela vai subir, porque ela está leve, devido às moléculas estarem afastadas uma da outra. Se a massa de ar for fria, as moléculas estarão todas unidas umas às outras. Isso vai fazer com que essa massa de ar fique pesada
e ela seja puxada pela ação gravitacional da Terra. Então a pressão será maior. Então o ar frio ele é pesado, fica próximo à superfície, enquanto que o ar quente ele é mais leve e ele se eleva, ele sobe. Ok? Então aí estão os 6 elementos atmosféricos que estão descritos no teu livro didático, da página 354 à página 358. Com isso, nós estamos concluindo hoje a nossa 6ª videoaula. Tá? Na próxima videoaula, nós vamos trabalhar os seguintes tópicos: tempo e clima, massas de ar presentes no território brasileiro, as frentes e os climogramas. O professor Kleber, nesse momento, agradece mais uma vez a tua presença, a tua participação nesta nossa 6ª videoaula. Deixo um grande abraço a cada um de vocês. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, queridos!